noite a todos. Hoje um dia muito especial aqui no Dedica Convida, que a gente vai estar falando de um dos pilares da Dedica, que é a meditação. Esse momento da gente com a gente mesmo, da gente sintonizar com a presença divina que tem dentro de nós, com Deus, de acalmar a mente, de silenciar a mente, neste momento que a gente está precisando tanto, que é no momento de pandemia. Né? Então as pessoas às vezes estão entrando em depressão, estão às vezes tristes, entediadas em casa, e é muito importante a gente entender esse processo meditativo, como começar a meditar, dicas para meditar. E a gente vai ter com a gente hoje Juliana Minardi, ela que é uma especialista em meditação, uma coaching, ela que é idealizadora do Medita Brasil, e a gente vai conversar muito sobre a meditação. Quais são suas dúvidas? Vem com a gente que a gente vai tentar esclarecer um pouco sobre a meditação, dar algumas dicas, falar um pouco sobre esse universo e o que diferente acontece quando a pessoa medita, como que é a experiência dela, como que é a sua experiência sobre essa questão da meditação. Afinal de contas, a gente sabe que existem muitas técnicas de meditação. Muitas vezes a pessoa vai concentrar em algo, às vezes em um mantra, às vezes em uma frase de poder, ou às vezes ela vai simplesmente focar na respiração, que é a base de praticamente todas as meditações, para poder acalmar a mente, para poder perceber a si mesmo e ao mundo de uma forma diferente, se transformando. Então tem muitos benefícios da meditação. Se você bate hoje no Google, aparecem vários estudos que mostram que melhora a imunidade, que é bom para quem tem pressão alta, para várias coisas da saúde. Então acho que é muito importante cuidar dessa saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia, porque vai refletir em toda a nossa saúde, né? E na nossa vida, não somente nessa questão da saúde, mas em muitas coisas também. Então eu quero agradecer muito a presença dela, convidar ela para participar com a gente da live, para falar disso que para a gente é tão importante, que é a meditação. É um dos pilares do movimento Dedico. Todos nós meditamos muito, né? Os membros da Dedico todos meditam diariamente, amanhã, na parte da manhã, para poder ter um dia maravilhoso, à noite para ter uma boa noite de sono, melhorando assim o sono. E acho que é muito importante a gente compartilhar experiências e escutar tudo que ela tem a nos dizer. Ela que tem tanta vivência com meditação. Oi, Ju! Boa noite! Boa Boa noite, noite! Brasil! Ai, que bom que você está aqui com a gente para falar desse assunto que é delicioso, que é meditar, né? E que faz Que tanta bom diferença que... na nossa vida. Nossa, faz muita diferença mesmo, viu? Conta pra gente, Juliana, você que tem tanto tempo de meditação, que trabalham com outras pessoas, dando em consultoria na Unimed, em empresas e tudo mais. Como que começou a sua experiência com meditação? Para a gente poder falar um pouquinho da sua vivência. Bom, começo da minha vivência mesmo com meditação começou por volta de 2011. Gente, só antes de eu começar a falar, vocês me desculpem se tiver alguma coisa aqui, que eu tô com um bebezinho cachorro, um filhotinho, e ela tá aprontando todas aqui em casa. Eu tô com medo dela latir, então eu deixei ela aqui perto, mas assim, ela tá mordendo tudo. Então nessa hora é que a gente tá pondo em prova, entendeu? A A nossa capacidade concentração. aqui de concentração. Bom, minha história com a meditação começou em 2011, quando eu conheci. Na verdade, eu fui apresentada por uma amiga minha. Ela sempre disse assim: eu trabalhava trabalho ainda, né? Com comunicação, com jornalismo, tem uma empresa de comunicação. Sempre fui muito focada em resultados, sabe? Aham. Então, eu fui buscar um curso. Eu lembro que uma amiga minha falou assim: Nossa, você vai amar meditação, meditação é sua cara e tudo mais. E eu falava assim: trem holístico, não sei não, sabe? Eu achava muito holístico e a palavra não é nem holístico, é esotérico. Então, eu Entendi. tinha um pouco Resistência, sei lá, talvez. resistência, exatamente. E aí, até que essa amiga minha me falou muito, depois de me falar muito, eu falei, tá bom. Aí teve um curso eu lembro exatamente como se fosse hoje, um curso sobre neurociência, como otimizar o seu cérebro da forma mais, assim, alimentos, atividades, coisas que você pode fazer para melhorar o seu cérebro. E era um curso com neurocirurgião, Olha sobre que legal. neurociência e tal, bem legal. E aí, desse curso,
ele falou sobre meditação e deu uma experiência de meditação. E depois dessa experiência, e foi uma coisa tão simples, foi assim, menos de 1 minuto de experiência. Mas eu me vi em outro lugar, assim, sabe? A possibilidade do que foi aquela experiência para mim, era um espaço que eu não conhecia ainda, né? Então, foi muito interessante. E a partir daí comecei a fazer vários cursos, participar de retiros, e aí me apaixonei completamente. Depois da vivência, acho que a gente é tocado de tal maneira que não tem argumento. Não é Uhum. muitas vezes pelos argumentos. Acho que quando a gente sente a meditação e o tanto que ela pode transformar a gente, muda tudo na nossa mente. Parece que algo se abre, assim. Mas conta pra gente também, agora que você falou um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, né? Essa questão de como que as pessoas aceitam a meditação, os cursos que você dá sobre meditação, a diferença que você acha que isso vai fazer na vida das pessoas, pela sua experiência, que você falou um pouquinho de você agora. Mas assim, quando você vai nas empresas, por exemplo, né? Dá uma vivência, como o impacto que isso tem nas empresas? Nossa, é muito interessante, assim, essa experiência nas empresas, né? Tenho visto pessoas que nunca meditaram, que nunca tiveram nenhuma experiência, zero, zero, zero. E também pessoas que já têm alguma prática. Então é bem interessante porque você pega um público bem variado, sabe? De pessoas que querem saber, pessoas que têm um pouquinho de resistência também, que acham que é ligada a coisa religiosa. Então, mas é muito legal quando a gente faz a primeira prática, que é muito simples, e a pessoa consegue, sabe? Aí as pessoas vão demonstrando mais curiosidade, é muito bacana, assim. Tô com alguns grupos em algumas empresas, Olha. e o feedback que a gente tem é muito legal, porque desde curar dores mesmo, até tem algumas meditações que a gente faz de aliviar pontos de dor, Olha que e bacana. vários feedbacks muito interessantes, assim, de pessoas que estão com dor de cabeça, ou com uma dor enfim, dores são pequenas dores, mas que às vezes estão incomodando aquela pessoa e que de repente a pessoa consegue aliviar a dor mesmo. E É só da também gente várias respirar, outras né, Josi, um coisas. pouquinho, um instante, assim, de soltar os ombros, relaxar o corpo. A gente já sente alguns benefícios, às vezes até imediatos no corpo, né? E aí depois, com a prática longa de meditação, você consegue ter outros benefícios, com certeza, muito maiores, né? Da prática mais sistêmica, mais tempo de meditação, com certeza a pessoa vai conseguindo colher mais benefícios. Mas eu acho que mesmo quem medita só um pouquinho já consegue perceber alguns deles, né? Assim, você vê a diferença das pessoas já nesses grupos, assim, que estão praticando há Sim, algum tempo? sim, é impressionante, assim, nas primeiras semanas você já consegue ver a diferença e, claro, algumas como são online, né, não tem como a gente ter tanto feedback das pessoas. Tem, a pessoa agradece, fica feliz, e alguns dão depoimentos, Aham. né, mas principalmente no coaching individual, por exemplo, é muito interessante esse feedback, porque aí a gente vai mais, já é uma coisa mais profunda, né? Que a gente Profunda. consegue realmente entrar no que está acontecendo, no momento da pessoa e tudo mais. Ai, que ótimo, gente. Tá vendo? Gente, e é fácil, é simples. Como é que você costuma orientar as meditações? Porque a gente sabe que tem várias técnicas de começar uma meditação, né? Tava comentando aqui no iniciozinho, pode ser uma frase, pode ser às vezes ser um mantra, às vezes a pessoa concentra em Jesus, concentra em Buda, concentra às vezes numa imagem ou numa flor, num aspecto da natureza, para poder focar a mente, que às vezes está muito agitada, e depois entrar em estado meditativo. Como que você costuma orientar isso? Você já tem um caminho que você segue mais? Fala um pouquinho pra gente aí. Sim. Bom, ao longo do meu processo mesmo na meditação, eu Uhum, fui muito curiosa nisso e aproveitei muito de descobrir vários caminhos, né? Não sim. só o mindfulness, mas o budismo, o xamanismo, os vários caminhos do yoga. Também aproveitei muito esses saberes da Ayurveda, dos valores humanos, sabe? Das constelações familiares. Então, fui trazendo do coaching, várias formas diferentes de usar esse autoconhecimento. Para quem não sabe, a Ayurveda é a ciência da vida, né? A ciência, a primeira medicina que surgiu no planeta, há 7.000 anos atrás, né, na Índia. E eles estudam basicamente que a gente tem 3 tipos de constituição mesmo física, né? São os doshas. Vamos traduzir aqui que é Pitta, Kapha e Vata. Então, instintivo, né, que é o Pitta, o Kapha, que é o mais emocional, e o Vata, que é o mais mental.
Tem isso e tem os estados em que essa pessoa pode estar dentro daquilo. Ninguém é uma coisa só também não, tá, gente? Então, dentro daquele diagnóstico que a gente olha juntos, e sempre eu falo que é um caminho que a gente faz junto. Nunca é uma coisa que a gente trabalha, na minha análise, é a pessoa fazendo a análise dela, sabe? Então, a partir disso, a gente começa a trazer meditações que ajudam, então, a trabalhar aquilo que tá manifestando mais nela naquele momento. Nossa, muito legal isso. Gente, a gente já conversou sobre a medicina Ayurveda aqui, também no canal aqui, e é super bacana essa visão da Índia e tudo mais, essa visão oriental, que é uma visão mais global, que vê o ser humano como um todo, na verdade, mais do que ver só a doença ou a parte, mas ver ele como inteiro, integrado, né? E é muito bacana a gente utilizar isso tudo ao nosso favor. Essa questão que a gente tem universalista, acho que é muito legal você estar aberto para poder conhecer e beber de várias fontes, né? Ler, estudar, nunca acho que é demais, acho que a gente pode se alimentar, né, de várias fontes aí, para a gente poder estar caminhando espiritualmente, né? A meditação, ela pode ser um caminho, assim, dentro de uma tradição, mas ela também pode ser um caminho individual. Tem pessoas hoje que nem acreditam em Deus, por exemplo, né? E que meditam. Que meditam porque vem os benefícios da meditação no dia a dia. Então a gente hoje desligou um pouco, assim. Claro que tem muito forte no budismo, em algumas tradições ela é muito forte, claro. A dedico mesmo é muito forte, mas não necessariamente a pessoa tem que ter uma religiosidade de pertencer a uma instituição para poder fazer a prática meditativa. Ela pode, né, assim, fazer uso disso para poder se transformar, né? E, Ju, você falou um pouco aí pra gente da questão da constelação familiar também, né? Que você estuda um pouco sobre esse assunto. Conta um pouquinho pra gente sobre qual a relação da meditação com a constelação familiar, como que você usa isso a favor das pessoas, desse processo da gente aprender sobre nós mesmos, de autoconhecimento, né? Acho que aqui na Dedica a gente fala muito sobre a questão das crenças familiares, como que isso interfere na gente, né? No nosso dia a dia, né? Às vezes os hábitos dos nossos pais, sem querer, a gente está assim, repetindo, sem perceber às vezes, né? Porque a gente repete, aprende através da repetição e quando vê, a gente já está imitando às vezes algumas questões familiares. E aqui na constelação familiar a gente vê que é muito mais profundo até que isso. Fala um pouquinho disso pra gente. Exatamente, Thaís. Então, quando eu estava nesse processo aí de descobrir muito, né, das meditações, eu comecei a perceber, e também ao fazer parte de alguns grupos de meditação, também essa possibilidade de trocar, né, com as pessoas, sim, que em alguns momentos, durante a prática da meditação, vinham coisas de infância, ou lembranças, ou mesmo traumas que começavam a surgir, às vezes, durante uma meditação, ou ao longo do processo da pessoa que vai meditando e cultivando. Eu falo que a meditação, ela não é uma forma... Muita gente fala assim, eu quero meditar porque eu quero ficar leve. Eu falo assim, gente, beleza. Só que a gente tem que ter consciência que, na verdade, a meditação não é só leveza. A meditação é um processo de consciência. Sim, é como se você tiver... Todo mundo que está em casa agora, eu estou vendo o pessoal que está ao vivo, que está aqui com a gente, pensa aí, essa sala que você está agora, esse quarto que você está agora, ela está com uma luz, né? Se você, de repente, começa a aumentar, a voltar, como é que fala? Watts de potência da luz, de repente você coloca uma luz mais forte, a intensidade mais forte, bota um holofote de né? Se você está numa luz de vela, você consegue enxergar. Se você está numa lâmpada, como você está agora, provavelmente todo mundo está agora, está enxergando de uma outra forma. De repente, se você bota um mega holofote, você começa a perceber que ali tem uma teia de aranha, que passou uma formiguinha aqui, que tem uma sujeirinha ali. Né? Então, a meditação ela é um processo de autoconhecimento. E aos poucos, quando a gente vai botando luz, pode ser que a gente também esbarre com algumas coisas que a gente, né, deixou pelo caminho. Verdade. Então, a constelação familiar, ela é realmente uma potencialidade de olhar, sabe? Uma grande possibilidade, eu não digo nem ferramenta, porque eu vejo como um portal de possibilidade de consciência, sabe? De que é possível a gente ter consciência de vários processos nossos, internos, pessoais, coletivos, de karmas que a gente vem trazendo ao longo de várias vidas, que eu não vou dizer nem só essa, mas várias vidas, e que a gente começa a perceber. Então, a constelação ela é um apoio a mais para a pessoa
Então, por isso que eu acabei trazendo também os saberes da constelação, justamente para isso, para ajudar as pessoas nesse processo, porque é natural que as coisas venham. E a gente não precisa tampar. A gente não precisa falar assim, agora eu vou meditar e finge que... Deixa o pensamento embora. Não, mas se tem algum pensamento que ele persiste muito, por que não olhar para ele? Sim. Né? Por que a gente vai ficar excluindo também tudo? A gente não precisa excluir tudo. A gente precisa olhar, às vezes é só uma questão de olhar, né? Às vezes de incluir algo que não tá, muitas vezes não está incluído. Eu acho que isso que a Juliana falou é muito relevante, porque uma coisa é quando vem o pensamento e a gente, no processo meditativo, deixa ele passar. A gente não briga com ele, mas deixa ele passar, vai esvaziando a mente para você estar naquele silêncio e se perceber. Mas se é um pensamento que toda hora está te atrapalhando, ele está persistindo muito, talvez valha a pena em outro momento você refletir, se aprofundar dentro dele, até para ter uma prática meditativa depois melhor, né? Para você se encontrar com mais paz, porque se está persistindo muito, talvez aquele nozinho está ali dentro que precisa ser desatado, de alguma maneira, né? Exatamente. Então, através desse autoconhecimento, dessa coragem de olhar para dentro, acho que é muito importante para a gente poder dar um passo a mais, até para depois as meditações ficarem mais gostosas. E isso que você falou da meditação não ser tão gostosinha, porque as pessoas ficam imaginando, vou sentir uma luz, vai ser maravilhoso. Tem uma visão, às vezes, um Vou pouco... voar. A pessoa acha que ela vai voar na primeira sessão. Exatamente. A gente tem que desmistificar um pouco isso. A meditação, a gente tem vários benefícios para a saúde, para a mente, para o corpo, para relaxar, para várias coisas. Mas não é eu vou ver luzes. Tem que desmistificar um pouco isso. Assim. A pessoa às vezes até pode sentir, depois ter outras experiências mais transcendentais. Mas é um processo de anos. Eu, assim, na Dedico tem mais de 25 anos que a gente faz o processo de meditação. E eu desde pequenininha, porque meu pai é taoísta, minha mãe nessa busca espiritual também, então eu medito desde muito cedo. Mas mesmo meditando todos os dias de forma sistêmica há muito tempo, a gente não é todo dia que você entra em estado meditativo e se sente plena, porque no dia a dia aqui do Ocidente, a gente não é monge ainda, né? A gente está aqui na correria. Dependendo da fase da nossa vida, sua meditação vai ser de uma forma ou de outra. Você sente isso também no seu processo, Ju? Super, você falou uma coisa que é realmente, né, é isso, porque não existe fórmula matemática e a gente tem que sempre encarar essa possibilidade, né, esse portal que é a meditação como primeiro como coragem, né, usou uma Sim. palavra muito importante, coragem. Coragem para ver o que vai dar. E segundo, com desapego. Não adianta nada a gente querer controlar, porque exatamente eu falo que a meditação meditar é o único verbo que na verdade é um não verbo. É um não verbo, né? Porque todos os outros verbos são fazer, correr, né? Meditar é o único verbo. No fundo, em essência, ele não é um não verbo, é uma não ação. Verdade. Né? Verdade. Nossa, então, a gente tem que ter essa coragem de entrar nesse estado, né? Dessa resiliência de entregar e soltar. Exato. E, ao mesmo tempo, esse não ter esse apego do que é experiência. Porque vai ter momentos que realmente a pessoa vai ter uma experiência maravilhosa, que não tem como escrever com palavras. E aí, na próxima meditação, ela vai querer igual. Fala, eu sinto muito, não tem como. Exatamente igual. Nada no mundo é igual, né? Às vezes a gente até se frustra, tem que aprender a lidar com essa nossa frustração, porque faz parte do processo. Não é sempre que você vai... Nossa, hoje eu senti assim, um amor saindo de mim, uma presença, senti a presença de Deus. Cada um descreve de uma forma, né? Igual você falou, é difícil descrever com palavras. Mas a gente, às vezes, tem meditações muito plenas, quando você tem uma prática de mais tempo, né? E de uma forma mais sistêmica todos os dias. Você vai ter esse momento. Mas o fato de você ter tido isso num dia não quer dizer que você vai ter no dia seguinte. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso e persistir na prática. Né? Não esperar que todo dia vai ser maravilhoso. Não, vai ter dia que, pelo amor de Deus, entendeu? E isso é que é legal, assim, no processo de coaching individual, é isso que a gente trabalha muito. Porque vai ter dia que é isso que eu falei, pelo amor de Deus, que você vai ter problema, seu corpo vai doer, o lugar vai fazer barulho, vai ter um monte de adversidade, o cachorro vai latir, igual eu mostrei pra vocês aqui, né? É assim, gente, é a vida é desse jeito. Não adianta a gente querer esperar que se estenda um tapete vermelho em tudo, no mundo que a gente for andar. Então, a meditação é essa prova, essa mini prova do que é o universo.
né? Exatamente. É a gente Exatamente. utilizar essa percepção. Então, vai ter tudo para acontecer durante a meditação e nada também ao mesmo tempo. Ai, eu tô amando isso, Ju. Isso do verbo que você falou é uma pegada muito, muito forte. E essa coisa da gente conseguir realmente se entregar, né? E de tentar fazer o nosso melhor todos os dias e persistir e não ter essa imagem muito mística demais, porque eu acho que às vezes isso atrapalha um pouco as pessoas, que elas ficam esperando algo muito Exato. perfeito ou que não vai sentir um incômodo. É muito comum no início da prática a gente sentir o corpo doendo, por exemplo, porque não está acostumada com a postura, com a posição, e faz parte do processo. Às vezes as pessoas falam muito comigo, não sei se você tem essa experiência, eu falo assim, Thaís, eu sento para meditar e eu começo a pensar em um monte de coisa, então minha cabeça fica agitada, para mim não serve isso de meditação. Eu falo, gente, a sua mente já estava cheia de coisas, você só percebeu que ela estava porque você meditou. Né? Que é essa questão da autopercepção, de perceber melhor os pensamentos, né? Assim. Exatamente. Eu falo que a gente tem 4 portais importantes que a gente precisa atravessar para a gente poder realmente falar que, assim, ter experiência meditativa. Sim, Primeiro portal é o portal do corpo, sim. né? O nosso corpo também é uma ilusão, né? Também é um ego que a gente tem. Então, de alguma certa forma, ele vai tentar ali tirar a gente e faz parte, né? Então, a gente tem que atravessar esse portal do corpo, dessa ilusão, de começar a deixar aí também essas pequenas dores que nos tiram. Vai começar a coçar, vai ter gente que vai querer coçar, vai ter gente que vai achar que tá ruim, e a postura. Nananana. Então, vai ter esse portal do corpo. O segundo portal é o portal das emoções, dos sentimentos. Vai ter meditação que vai aflorar sensações, emoções, sentimentos antigos. E por isso também que eu utilizo muito a constelação para trabalhar isso mesmo, né? Os sentimentos, essas questões todas internas. Um terceiro portal, o portal da mente, né? A mente mente, e ela mente demais, ela é muito boa nisso. A mente mente, né? Então, a gente tem que começar também a atravessar esse portal da mente. O quarto portal é o portal do espírito. Que a gente também tem os nossos karmas espirituais aí, que a gente está aqui para trabalhar, né? Então, Exato. a gente vai fazendo a travessia desses portais, e eu digo que não é uma vez só, é ao longo da vida, não é um É momento verdade. só. É verdade. Então, mas a gente lembrar que existem esses desafios, que também a gente não só encarar como um desafio, como uma ilusão, ai que ruim, que ilusão, eu quero desaprender disso, desprender disso. Não é isso. É encarar isso como um portal que se atravessa com calma, com serenidade, e aos poucos a gente vai evoluindo. E uma vez que a gente atravessa, a gente consegue atravessar de novo. Eu falo que é assim, sabe? A gente vai começando a superar cada vez mais. Nossa, fantástico isso dos portais. E é bem por aí mesmo. A gente vai se aprofundando mais e mais na meditação. E aí tem isso que a Ju colocou, achei muito, muito incrível isso que ela colocou. E eu acho que são vários processos, né? Isso do corpo, por exemplo, né? A gente sente um incômodo e depois a gente vai trabalhando isso. A importância da postura, às vezes, na meditação, que eu acho que é uma coisa muito bom. A questão do espaço, a pessoa tem um espaço físico também adequado para meditar, Ju. Não sei se você fala sobre isso no seu coaching, mas eu acho que é uma dica muito legal de você ter um espaço na sua casa para ser o seu local de meditação. Para quem não tem o hábito de meditar, vai te lembrar de meditar, né? Porque você vai ver aquela poltrona, ou aquela almofada de meditação, ou seu tapetinho, e fica sendo aquele lugar energizado por sua meditação. Você orienta um pouco sobre isso também, a questão do espaço? Você acha que isso facilita? Sim, faz todo sentido, tá aí, você tem toda a razão. Eu falo durante esse processo né, de gerar a meditação, eu tenho uma parte lá que a gente fala criar espaço para meditação. Criar espaço na meditação, na sua rotina, né, na Exato. sua vida, na sua casa, né, dentro da sua casa e daquele espaço, um espaço específico para isso. E aí, a pessoa quer de repente falar assim: ah, não tem disciplina. Não, mas o que você fez para gerar o espaço? Então a gente cria primeiro esse espaço físico, né? E a casa é muito importante para isso. Eu acho que a casa a gente tem que encarar a nossa casa primeiro como um espaço sagrado mesmo. E ter esse local, assim. Na Medita Brasil, né, que eu fundei junto com a minha mãe, inclusive, minha digníssima mãe, a gente faz os kits de meditação, que são almofadas,
e Olha que tapete legal. de meditação, que são justamente para facilitar essas almofadas. Elas deixam a pessoa, então, um pouquinho mais alta, né? Com assim, Uhum. então, vamos imaginar que aqui é fazer um desenho, né? Mais fácil. Tem um bonequinho aqui, um Buda aqui que é mais fácil. Então, essas almofadas, elas possibilitam que a pessoa fique um pouquinho mais alta aqui. E aí gera uma estabilidade maior na Na coluna. coluna. E aí, sabe, gerando então um triângulo perfeito, uma pirâmide. Então a Sim. pessoa não fica tão. A cabeça ela pesa, né? Então quando você levanta ela um pouquinho mais para frente, você coloca como se fosse a cabeça no centro da pirâmide. Acho E aí até que fica mais mais também que não fácil. sobrecarrega também, que as pessoas que não estão acostumadas a meditar há muito tempo, o joelho, às vezes, a circulação atrapalha. Eu acho que a almofada talvez facilite também nessa questão prática de Isso. dar menos cãibra. Então, essa dica que a Ju tá dando é muito legal, gente. A gente ter uma almofada, algo que levante, assim, às vezes, tem pessoas que ajuda bastante, assim, eu gosto de ter também a minha No. almofadinha ali no lugar. E eu tô fazendo essa pergunta, Ju, porque a gente no Instagram da Dedica estava recebendo algumas dúvidas das pessoas, o que vocês gostariam que a gente falasse sobre a questão da meditação, e uma delas, assim, o que poderia me facilitar para poder ter um bom processo meditativo. E eu acho que isso é uma das Perfeito. coisas que pode facilitar. E quais dicas mais que você tem para a pessoa que está começando a meditar, que quer começar a meditar? Isso. Então, primeira, né? Defina um espaço na sua casa. Essa que você disse é excelente, defina um espaço na sua casa. Mas antes do espaço, é pensar assim: para que você quer meditar? Para Maravilhoso. quê? Entender o propósito o que você está buscando com a meditação. Eu sei que a gente não medita para alcançar um objetivo, né? A gente não deve pensar assim, vou meditar para isso, para um objetivo final. Mas pensar que existe um propósito. Né? Se a pessoa Exato. falar assim, não, eu estou só meditando porque para ver de qual é, não vai, acaba que ela mesma não vai sustentar a disciplina, sabe? Então, se ela Sim. realmente vê alguma verdade naquilo, então faz sentido. Beleza, então encontrou o lugar ideal na casa. Segundo, encontrou o lugar ideal na sua agenda. Você tem um lugar na sua agenda? Do mesma forma como você tem um lugar para o seu dentista, você tem um lugar para suas aulas, um horário, né, para o seu tomar banho, um horário para você escovar os dentes. Você também tem que ter Gente, um lugar que seja a sua prática de 1 minuto. Não tem problema, ninguém fundamental. precisa meditar 20 minutos, ou 30, ou Fundamental. 1 hora. Porque Mas hoje, que nessa correria sejam. do dia a dia, né, Ju, se a pessoa não tira um espaço para as coisas acontecerem, que a gente vive no tempo e espaço, nesse plano que a gente Isso. está. Se você não tira um tempo e um espaço para as coisas acontecerem, as coisas simplesmente elas não acontecem. Então é muito importante a Isso. gente, quando faz primeiro ter esse propósito, acho que a Ju colocou um ponto fundamental, que às vezes o que te motiva, né? Igual a gente tem um propósito de vida, o que motiva a levantar da cama? Isso tem a ver com autoconhecimento, com busca, Sim. né? Então, acho que isso é muito importante falar assim, qual que é o meu propósito com essa meditação? Pode, às vezes, começar até com um propósito, às vezes, bem específico, tipo, sentir menos dor no corpo, sei lá, ter uma vivência, silenciar minha mente porque tô muito agitado, melhorar minha concentração. Pode ter até uma motivação pequena nisso, mas depois você vai ver que Uhum. isso vai se ampliando, né, Ju? Assim, você vai ver que você pode alcançar muito mais, às vezes, do que aquele propósito primeiro. Mas o propósito, ele ajuda a gente a criar uma disciplina nova. Porque ter disciplina, às vezes, é difícil, né? Então, assim, para você conseguir criar uma disciplina nova, um hábito novo, é muito importante você estruturar a vida para que isso aconteça. E aí a Ju tá dando essas dicas Exato. todas pra gente. De ter o propósito Exato. em E eu falo mente. assim, muitas vezes, às vezes eu recebo mensagem de mulheres, por exemplo, mães recentes, falam assim, gente, mas eu não dou conta, tem que trocar fralda de menino chorando, não sei o quê, marido, muita coisa ao mesmo tempo. E eu falo assim, olha, às vezes, você não precisa ter essa agenda no meio do dia. Às vezes, 5 minutos antes de abrir o olho. Tá dormindo, 5 minutos antes de abrir o olho. Então eu sei que eu acordei. Acordei, eu fico 5 minutos ali que não é um estado dormindo, sabe? Então, fazer esse movimento de falar, de fazer essa meditação minutos antes de levantar. Então, qualquer um pode fazer isso. A pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo para meditar. Eu falo assim, você tem tempo para respirar? Então, você consegue. Exatamente. E outra coisa, Thaís, eu ia te falar uma outra coisa. Então, tempo na casa, tempo na agenda, o espaço na casa, o espaço na agenda, o espaço no propósito é o espaço do coração, né? Que Exato. é o que está ligado ao coração. E também pensar assim, um espaço que você tenha
que seja prazeroso para você. Né? Não adianta fazer uma meditação que seja aquela coisa chata, que você vai só ficar respirando coisas. A pessoa tem que buscar a técnica que vai ser melhor para ela. Tem milhares e milhares e milhares de técnicas, mas o mais importante é que ela sinta prazer, assim mesmo. A gente não está aqui para ficar se martirizando. Tem que ser algo que vá realmente fazer sentido. E o sentido também vai possibilitar com que ela, né, consiga ali ficar nessa prática, porque muita gente não dá conta de ficar sozinho, né? Tem isso também, né, Thaís? A pessoa precisa se rodear de milhares e milhares de pessoas, porque ela não dá conta dela mesma. Então, como que eu posso desfrutar da minha própria presença, né, de uma forma que seja boa para mim mesmo? Então, acho que cada pessoa sente a meditação de uma forma. Isso que a Ju está colocando é muito legal, gente. Porque às vezes a pessoa é muito musical, por exemplo. Então, talvez para ela vai ficar mais prazerosa a meditação se ela colocar um mantra de fundo, um som da natureza, um som de mar, por exemplo, passarinhos, que aquilo vai acalmar a mente dela, porque ela tem um relacionamento com a música e esse relacionamento vai fazer ela se concentrar naqueles sons. E aí, depois que ela concentrar no som, ela consegue depois silenciar mais facilmente a mente dela. Da mesma forma, a pessoa às vezes é mais visual. Então, ela pode se concentrar numa imagem. Se ela é muito devota, por exemplo, de Jesus ou de Buda, não importa. Você pode concentrar numa imagem de um ser iluminado, de um mestre que você tem muita devoção. Ou, às vezes, até da própria natureza. Vamos supor um lugar que você gosta muito. Falei do mar aqui, ou de uma montanha. E aí você traz aquilo para sua mente, a pessoa que é muito visual, e fica mergulhando ali, sentindo aquela imagem ali, aquela foto, como se fosse, vai desenhando na sua mente. E aquilo você concentra a sua mente naquela questão visual para depois mergulhar na meditação, porque isso vai trazer mais prazer. Então, você se conhecer para saber qual meditação vai dar mais certo para você, né, Ju? A gente sabe que tem meditação andando também, que a pessoa vai caminhando, a pessoa que gosta de caminhar. Caminhada aí você conta consciente. as passadas. Caminhada. Conta pra gente, Ju. Conta aí, conta pras pessoas essa questão da caminhada consciente aí, Ju. Então, tem um programa que eu faço muito ali no Parque das Mangabeiras, aqui em BH, que é a caminhada consciente, que é um processo em que a gente vai fazendo uma meditação guiada em grupo, né? Normalmente eu faço esses grupos, depende, com empresas, ou as pessoas fecham um grupo, a gente vai, a gente sobe ali o Parque das Mangabeiras. Na verdade, não é o Parque das Mangabeiras, é a Serra do Curral. Ótimo. E aí a gente vem, né, que é no bairro Mangabeiras, e a gente sobe ali a Serra do Curral, e aí a gente vai tendo etapas meditativas durante a caminhada, e realmente é um processo guiado, é uma meditação guiada, né, que a gente faz ali em 1h30, mais ou menos, porque a gente vai com etapas, não é sobe e desce. Então tem etapas, a gente vai fazendo as meditações, conectando com cada elemento da natureza separadamente, depois juntando esses elementos dentro da gente, abrindo as percepções, utilizando mesmo essas percepções, essas possibilidades. Então, tem muita possibilidade e assim, eu falo que cada ser humano é um universo. Eu acho que a gente tem que seguir um pouco, assim, isso, assim, o que vai ser gostoso para mim, que vai ser fácil, sabe? Não quer dizer que vai ser fácil de facilidade, mas que vai ser palatável, que vai ser bom para mim, sabe? Gratificante, assim, né? Ter um prazer. Gratificante, buscar pessoas que te inspirem, sabe? Dentro da meditação, quem me inspira na meditação? Porque você usou muito esses exemplos, que foi bem legal, eu chamo eles de âncoras. O cérebro da gente tem âncoras, a gente precisa de ancorar. Né? A meditação, eu falo que ela tem várias etapas. Até quando a gente constrói uma meditação guiada, a gente tem as etapas de construir para que a pessoa viva um ciclo de uma meditação. Mesmo que seja uma meditação guiada de 1 minuto, ela tem um processo para acontecer, tecnicamente mesmo falando. Então, primeiro a gente usa âncoras. A âncora pode ser o som, pode ser você imaginar alguma coisa, mas ela pode ser também física, você pode realmente trazer relaxamento para o seu corpo, imaginar que você está derretendo os músculos, sabe? E aí usar essas âncoras para depois soltar. A primeira âncora mais importante é a respiração, né? Todos os mestres relatam mesmo que a respiração é a principal. Por quê? Mesmo que você esteja numa cama de hospital, ninguém te tira a consciência da sua respiração. Né? A não ser que você esteja em coma. Mas a consciência, estando vivo, a consciência da sua respiração, você tem.
Então, ela é uma possibilidade, uma âncora muito importante. Outra âncora muito importante que eu vi aqui agora, pulando aqui pra gente, são é o coração, né? O batimento, os batimentos cardíacos. Então, sutilizar, escutar o batimento cardíaco também é uma possibilidade de meditação. E também é muito interessante experimentar. Nossa, muito legal, gente, essas dicas todas. E a Ju comentou comigo aí, tá falando com a gente, essa questão até da força da gente dar continuidade, que hoje é difícil isso da gente dar continuidade aos processos, né? Criar novos hábitos, novas disciplinas. E uma das forças que eu acho que é muito interessante é a força do grupo, que ela está colocando para a gente, às vezes, das pessoas se encontrarem para uma incentivar a outra. Em uma egrégora, igual lá na Dedico, é mais fácil isso, porque tem a força da egrégora, que ela se encontra, porque a gente abre um espaço na nossa agenda, abre um tempo para que isso aconteça, e aí todo mundo se encontra e dentro dessa rotina da egrégora, as pessoas compartilham experiências, um fala da dificuldade, o outro fala, e aí você se sente acolhido naquela egrégora, naquelas pessoas, e aí você vai tendo esse processo meditativo e é mais fácil dar continuidade quando você tem um grupo. Mas a pessoa que não está num grupo, às vezes, de uma egrégora espiritual, ela pode também encontrar uma egrégora, ou vamos supor, esse grupo para poder apoiá-la, igual a Ju está falando, né? Já juntar um tanto de gente que tem uma vontade de ter essa experiência, e isso ajuda muito, né, Ju? Fala pra gente um pouco dessa força do grupo dentro da sua vivência, como que isso pode ajudar no processo meditativo. Nossa, muito. Eu acho que é por isso que as pessoas também têm me procurado para fazer esse trabalho de coaching de meditação, porque às vezes são muitas pessoas que não se identificam com uma egrégora, vamos dizer assim, Sim. com rótulo espiritual, que na verdade depois ela vai descobrir que espiritual é tudo na vida, esse mouse é espiritual, sabe assim? Mas tudo é espiritual, né? Mesmo a matéria também é espiritual. Mas aí a pessoa não se identificando com esse espiritual, ela busca outras, e aí realmente as meditações guiadas que a gente faz na internet são muito boas e são muito boas para a pessoa começar. Agora, a sustentação disso a longo prazo, né? Então, às vezes a pessoa faz, mas ela quer aquilo a longo prazo, ela quer ter uma disciplina, ela quer realmente aprender melhor. Como é que funciona isso? Né? Como é que essa experiência da meditação poderia me ajudar de fato na minha vida de forma mais Consistente, prática, né? Prática, consistente. Isso. E aí, por isso, a pessoa tem buscado, então, o coaching de meditação como esse apoio também, né? Para poder compartilhar, às vezes ela tem uma dúvida, ela pode ter tido uma experiência, sei lá, astral, que ela não sabe o que aconteceu, ou mesmo, algum momento mesmo que a pessoa esteja passando, que é bom ela ter essa âncora mesmo, esse apoio. Ninguém precisa ficar isolado no mundo, né? Exato. Então, eu falo que o apoio de uma egrégora, de uma tribo, de colegas, de amigos, é maravilhoso. Que estejam vivendo isso é muito... Exato, é muito bom, muito rico, né? Muito, muito. Eu acho que é o outro na nossa vida e isso dá um suporte, né? Você sente um suporte a mais para esse processo. Não é que é indispensável, porque você pode fazer isso de uma forma solitária, mas facilita a disciplina. Eu acho que é uma dica a mais. Que facilita a disciplina. Você ter uma pessoa para poder te conduzir, um terapeuta, por exemplo, um grupo que você vai estar encontrando para poder criar uma rotina nova. Então, são dicas que a gente dá para a pessoa que está começando a meditar, para ela conseguir ter a continuidade e sentir assim, os benefícios maiores da meditação. Porque por mais que você tenha um benefício imediato, quando você vai numa meditação guiada, e já é bárbaro, né, na internet, coisas assim, mas para você ter um benefício maior, a gente sabe que quanto mais a gente medita, mais autoconhecimento. Quanto mais a gente medita, mais a gente consegue ficar dono da nossa mente. Eu tô falando assim que quando a gente medita, a gente começa a perceber mais a nossa mente. Né? Então, não só no momento da meditação, mas você percebe mais a sua mente durante o seu dia, se você está ansiosa, se você está preocupada. Conta pra gente um pouco aí dessa experiência. Sim, eu falo que a meditação, ela é um portal que a gente atravessa e... Tenho a minha treinadora de meditação, que eu também passei por vários processos de treinamento de meditação antes de virar coach, e a minha treinadora ela falou assim, meditação é assim. A gente não tem, é a melhor definição, porque, sabe assim, não tem muita palavra. Então, o nosso cérebro, ele começa a viver sair um pouco dessa matrix, né, que a gente fala. De começar a desenvolver essa capacidade, cientificamente é comprovado mesmo, né? Meditação, ela desenvolve o nosso neocórtex de uma forma da gente ter mais atenção, né? E
facilitar melhor o nosso raciocínio mesmo, a nossa capacidade de estar presentes. Então, quando a gente faz isso na meditação, é como se fosse um treinamento na musculação, né? É a mesma coisa. Exemplo, quando a gente vai na academia, não adianta a gente também querer chegar no primeiro dia de academia e levantar 120 quilos no braço. Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém é doido, nem vai conseguir. Aí a pessoa fala, mas eu quero ficar 1 hora meditando. Não tem jeito. Não é assim. Não é que não tem jeito, assim, nunca vou falar com a pessoa que não dá. Não tem Mas jeito, assim, o ideal é que a gente vá fazendo um treinamento. Então, no primeiro dia da academia, a gente leva 1 quilo, né? Vamos fazer meditações de 1 minuto. Então, aos poucos, a gente vai aumentando e fazendo esse treinamento, né? Como querer que uma criança, que é a primeira vez que toca no piano, vira Mozart. Mesmo Mozart, um dia teve o primeiro dó, teve o primeiro ré, mi, né? Não tocou um concerto no primeiro dia. Exatamente. Então, a gente fala tem que muito fazer esse isso também. processo. A gente fala muito isso na Dedico também. E acho que é uma coisa bem assim, universal isso. Acho que todas as instituições falam muito isso. Que da mesma forma que a gente treina a nossa musculatura, a gente precisa treinar a nossa mente, né? E depois que você começa a treinar e meditar durante o dia, você consegue se perceber melhor durante o dia. Você vai se pegar observando, nossa, como que está meu estado emocional agora, como está meu estado mental. Respirar Isso. durante o dia também acho que é muito importante, não só na parte da manhã à noite, mas você ter aquela respiração consciente, né, mindfulness, né, do minuto, durante o dia, para você não chegar no final do dia esgotado, cansado, né? Então acho que é importante a gente começar a se perceber, mas para não se atropelar no meio do dia. E acho que a meditação traz muito isso, trouxe muito isso assim na minha vida. E vejo as pessoas dando esse feedback lá na Dedico, nossa, eu percebi o tanto que eu era agitado, eu percebo que às vezes eu estou ansioso. E isso é muito bom, porque por mais que seja desconfortável sentir a ansiedade, a gente perceber que a gente está assim, a gente toma as rédeas da nossa vida, né? A gente se torna dono da vida para a gente poder criar novos rumos, né? Eu acho que a constelação familiar também tem um pouco isso, né? Que a gente começa a perceber alguns processos, né, Ju? Para poder, às vezes, transformar. Não é falar assim, não sou assim porque meu pai era assim e pronto, né? Como que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Exatamente. Isso que você falou é muito, muito importante. Ela vai sutilizando mesmo a capacidade de perceber as coisas, e isso vai aumentando cada vez mais, né? Começa você conseguindo experimentar o sabor das coisas. É impressionante. Muitas pessoas relatam, nossa, teve um seminário uma vez que a gente estava dando de meditação, foi muito interessante. No intervalo, a moça, uma das moças que estava lá, falou assim, ela teve o café da manhã, né? Era um retiro, e aí teve um intervalo logo depois. E aí a moça fez a meditação e comeu um pão de queijo. Ela falou assim, nossa, mas esse pão de queijo tá bom demais. Que pão de queijo maravilhoso! Esse pão de queijo não é o mesmo do outro, não. Eu falei, gente, mas é o mesmo pão de queijo, é a mesma pessoa que fez. E o que vamos apurar isso aí? Vamos apurar. A gente foi ver, era a mesma massa do mesmo pão de queijo. Mas é isso mesmo. Quer dizer, a pessoa sutilizou, aprofundou em questão de, né? Uma manhã ela aprofundou o paladar dela. Então, aos poucos, ela vai aprofundando essa capacidade de percepção mesmo, naturalmente, né? E na constelação, Thaís, vejo que é muito interessante também, porque como ela também se percebe, né? A gente se percebe, eu me coloco sempre nisso também, a gente se percebe mais, a gente começa a perceber também as questões de como que a gente se coloca na nossa vida, né? Qual posição que eu me coloco diante da minha família? Qual posição eu me coloco diante da minha equipe? Qual posição eu me coloco diante da minha vida, dos meus relacionamentos, né? Onde eu me relaciono, onde eu trabalho, como eu me posiciono? Essa é uma pergunta muito, muito, né, importante para a gente se fazer. E aí, a pessoa, cada um vai lidar com o que tiver que vir, né? E a constelação é esse apoio. Como que eu trabalho na constelação familiar e na meditação, então? De duas formas. Uma é através da constelação mesmo, a prática, a sessão de constelação familiar, que eu faço através do alinhamento ancestral no papel e com bonecos. Nessa sessão, a gente consegue, então, ver como que a pessoa está se posicionando diante de determinado tema. A gente pega, normalmente, um tema a ser trabalhado. Então, por exemplo, eu quero trabalhar a minha questão financeira. Ela pode pegar o que
que for, assim, que estiver incomodando ela naquele momento. Ah, minha questão Uhum. financeira, minha prosperidade, eu quero trabalhar meu relacionamento com a minha família, com meu pai, minha mãe, enfim, com alguém da família, ou como que eu me coloco, eu quero fazer a minha autoestima, como que ela tá, meu relacionamento a dois, relacionamento casal, enfim. Tudo pode ser constelado. Então, nessa sessão, eu trago que é a árvore de luz de cada um. Né? Todo mundo tem a sua árvore de luz. A gente nunca está sozinho, nunca está sozinho. Né? Tem os nossos ancestrais que estão sempre com a gente. Então, dentro das informações que a gente tem da nossa vida, desses ancestrais, a gente vai colocando nessa árvore de luz e a partir dali a gente começa a fazer os movimentos sistêmicos. Que são movimentos mesmo, são frases afirmativas e movimentos internos mesmo da alma, para que a gente possa então voltar para o lugar de origem, o nosso lugar real, né? Muitas vezes, quando a gente sai do nosso lugar de filho ou de irmão, a gente se desequilibra. E isso desequilibra também o sistema. Então, na sessão de constelação familiar, a gente consegue fazer esses movimentos e tem sempre um retorno que a gente começa também a trabalhar para ver o que vai acontecendo depois. É muito legal acompanhar o pós, sabe? Nossa, E que aí isso bacana. ajuda. Então, primeiro, a primeira é a constelação, né? Como eu disse. E a segunda é usar o alinhamento ancestral na meditação, né? Que é uma meditação em que a gente consegue se recolocar. Uma meditação guiada que eu faço com a pessoa e que a gente consegue se recolocar diante dos nossos ancestrais, de quem vem primeiro. E depois também tomar a nossa bênção, tomar aquilo que é nosso, né, que a gente ganhou como direito de nascença e poder então abençoar. Abençoar os nossos projetos, a nossa vida, fazer esse movimento de tomar e também de colocar para frente, adiante. Gente, é muito importante isso da gente se abençoar. Olha que lindo isso, né? Assim, isso de tomar a bênção, hoje a gente não usa tanto, né, igual antigamente, mas a gente é uma coisa muito linda a gente falar isso, da gente abençoar a nossa vida, abençoar a nossa rotina, abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito, muito lindo e muito importante, eu acho. E isso também dos papéis, eu acho que todo mundo que tem uma busca de autoconhecimento, a gente tem que trabalhar essa questão dos papéis. Que nesse instante eu sou filha, né? Nesse instante eu sou esposa de fulano de tal. Mas muitas vezes a gente confunde até a gente, no meio disso tudo, com o papel que a gente exerce, né? Porque às vezes você tá como gerente de uma empresa. Naquele instante você está como gerente. Naquele instante você está como filho. Isso faz parte desse processo todo. Mas é importante também a gente não se identificar totalmente. É igual o corpo. O corpo é uma ferramenta da gente estar aqui encarnado. Mas a gente não pode Sim, se misturar de forma muito profunda, como se eu fosse o corpo, né? A gente ter a consciência que a gente está além disso, que a gente é o amor, que a gente é o espírito, e aprender a lidar com esses papéis de forma mais harmoniosa. Porque eu acho que sim, eu não entendo tanto de constelação familiar igual a Ju, mas eu acho que além da genética, eu acho que no DNA mesmo que tem ali, dessa questão que a gente traz dos pais, dos familiares, até dessa repetição que a gente repete para poder aprender. Né? Às vezes, sem ver, a gente está fazendo coisas que os nossos pais faziam. E acho que trabalha para você tomar essa percepção, né? De o que eu estou copiando, o que eu refleti e escolhi agir dessa determinada maneira, né? Porque muitas vezes você não pensou e escolheu. Às vezes você só repetiu e continua repetindo, porque talvez você não tomou o espaço para poder tomar a sua decisão autoral. Né? Então, por isso, é muito importante o isso. autoconhecimento, olhar para dentro, refletir para tomar um rumo, acho, de acordo com o que você acredita, né? De acordo com o que seus pais acreditam, com todo o respeito que a gente tem que ter aos pais, né? Mas assim, que a gente possa fazer nossas reflexões para a gente ser dono desse livre-arbítrio que a gente tem como nosso, né? E eu acho que, às vezes, entender mais dos ancestrais, entender mais do passado e dessa energia que vem junto, né, Ju? Porque quando ela fala de sistema, a gente é igual o sistema do corpo, né? Tem os órgãos todos e a gente faz parte disso, né? Então tem todo esse sistema de você estar dentro de uma família. Karmicamente, aquilo tem, às vezes, uma intenção, algo para se harmonizar ali. E eu acho que é uma das formas a gente estar trabalhando isso. Tem a constelação familiar, tem a meditação, tem o autoconhecimento. E eu acho que é importante você sentir aí o que faz sentido para você, o que vai, né, o que vai facilitar. Igual eu falo, tem que ser prazeroso, tem que ser uma coisa que faça sentido para você. Enfim, eu acho que é muito importante a gente olhar para dentro desses processos e ter essa coragem de começar, né? Assim, para poder despertar a consciência mesmo, despertar para o outro.
Ai, Ju, tô gostando muito dessa live aqui com você. Que bom, Thaís. Coisa boa. Ô, Ju, nós estamos indo Então, pro fim da uhum. live aqui, ó. A Pois produção é. tá falando comigo aqui, ó, que eu tenho que finalizar, que tem só mais alguns minutinhos. Mas eu quero que Pois você é. fala pra gente aí mais, contribua mais pra gente, a gente quer te ouvir mais um pouco aí nesses minutos finais. Deixa você Então, livre. tá bom. Só para a gente poder fazer uma ponderação aqui, Claro. para a gente não começar também a pensar em papéis, sabe? De pensar, igual você falou assim, da questão dos papéis e tudo. De Sim, fato, a gente cumpre alguns papéis na papéis. vida, mas lembrar que tem algumas posições que a gente tem que não vão ser papéis nunca. Exemplo, a posição de mãe. Né? A posição de mãe nunca vai ser um papel, é a própria mãe em si. É, sim, Então, sim, a sem força dúvida. da mãe, da Sem dúvida. divindade da mãe Sem é mais dúvida. do que né, um papel, É é muito uma maior. divindade. E é por isso que, às vezes, a gente também tem que ter, o que eu ensino muito nas constelações, assim, que eu vejo muito, a gente trabalha muito, é a questão da humildade. A gente Sim. realmente, olha para você ver, a pessoa faz curso, ela faz meditação, ela corre atrás de um monte de coisa, trabalha, nananã, né? Vive um monte de coisa e ainda assim tem uns nozinhos na vida. Todos Mas às nós. vezes, Todos nós. todos nós. E às vezes as coisas que mais importantes que faltam é a gente ter um pouquinho de humildade e de Sim. reverenciar quem veio antes, reverenciar os nossos pais, né? Quem nos deu a vida. Então, eu falo muito que esse processo de constelação familiar, e associado também à meditação, é um apoio mesmo para que a gente possa, então, fazer um caminho de volta para casa. Se a gente parar para pensar, em muitos momentos, em muitas meditações, o que a gente mais quer é voltar para o colo da nossa mãe. Ai, que lindo. É ter aquele minutinho de voltar É, aquele dia, a primeiro dia que ela pegou a gente no colo e nos olhou pela primeira vez. eu acho muito. Então, Isso é incrível. Isso é incrível. Agora, Ju, acho que é muito importante, assim, eu falo nesse sentido, assim, da gente, às vezes, tem essa questão do julgamento com os pais, ou de repetir os pais. Acho que, assim, você sim, pode reverenciar, você pode respeitar, mas não sem ter que necessariamente você repetir. tem que repetir eles, entendeu? Acho que a gente E o não que que tem que será que repetir os nos faz erros. repetir? O que que será? Né? Eu acho que É, é, é o trabalho de autoconhecimento mesmo, porque se a gente não sim, para refletir, a gente não consegue, a gente é induzido, né, nessa força e nessa energia, nesse fluxo, né, uhum, ancestral, genético ou de lembranças, às vezes até inconscientes, e a gente vai repetindo mesmo. Acho que para isso. romper isso, eu acho que é só um trabalho de autoconhecimento mesmo para você ter novas escolhas. Mas isso não quer dizer que você não vai Isso. respeitar Sem separar. profundamente. Isso. Exatamente, você É pode o que eu falo respeitar, assim, a gente não precisa reverenciar. separar, né? Falar assim, isso é isso Exato, e eu sou aquilo. Não. É exato. dizer, em primeiro lugar, obrigado, né? A tudo isso que a Gratidão, gente recebe. gratidão. Gratidão, obrigado, com muita humildade, com muita reverência. É uma das coisas que a gente trabalha muito no coaching de meditação. É essa reverência aos pais, a reverência a quem veio antes, reverência à vida, reverência a tudo, tudo. Tudo que a gente No recebeu. yoga a gente tem uma palavra, a gente fala Om Tat Sat. Tudo é sagrado, tudo é Sim, Deus. Então, sim. como que a gente pode utilizar essa nossa competência de ser mais humilde, de reverenciar tudo, tudo, tudo que pertence, né? Om Tat Sat. Acho que Tudo é sagrado. não é que as coisas vão mudar, mas talvez o nosso olhar para o mundo vai se transformar através desse processo de autoconhecimento e meditação. E ver esse sagrado no É, outro transforma completamente nossa vida, porque a gente se transforma e aí a vida também vai se transformando, né? Eu acho que esse exato. olhar que a Ju E está falando assim transforma de mesmo. é muito, é muito. Transforma, sou prova viva disso, meus coaches são provas vivas de que transforma. Mesmo que a gente não é entrar querendo transformar com o objetivo disso, mas na confiança de que a gente está fazendo o nosso melhor. Sim, Então, ter esse caminho de, né, essa certeza, essa gratidão pela vida, tomar essa vida que a gente recebeu, e mesmo que às vezes o pai e a mãe não tenham feito tão quanto a pessoa acha que não foi, ainda assim, ainda assim por eles eu faço. Eu faço, então, sim, agora o meu destino. Não fazendo sim. diferente, mas fazendo por todos nós.
Sim, e só de ter dado a vida, né, gente, já é motivo de muita gratidão. Mesmo se os pais não são perfeitos, acho que é muito importante a gente ter a gratidão e, assim, alinhar com seus princípios, amar independente de qualquer pessoa. A gente fala muito de que o amor é para todos, o amor é para agora, e tem que passar pelos mais próximos e tem que trazer essa gratidão principalmente pelos nossos pais que deram a vida, né, que cuidaram, né? Exatamente. Ou dos avós que tomaram conta, ou de quem ocupou esse papel também, que eu acho que faz muito parte disso. E esse olhar com Isso. gratidão, eu acho que ele é muito transformador, porque a gente se torna talvez mais alegre, mais feliz quando a gente é mais grato. Né? Ter essa humildade traz muita. Transforma muito a vida como um todo. Mesmo que a sua vida vá continuar idêntica, o que não vai acontecer, mas mesmo se ela continuar idêntica, o seu olhar muda tanto que a sua felicidade é outra, né, Ju? É outra, é outra. Não tem nem assim como. Enfim, nossa, gente, eu sou tão outra pessoa. Eu também. E aí, e carregando todas as Julianas que eu fui também, né? E poder ver isso também nas pessoas é muito bacana. Ai, amei, Ju. Que Muito bom, obrigada pena pela que tá sua acabando, presença. gente. Te agradecer, Amei. porque parece que os minutos correm aqui de uma facilidade. Nossa. Te agradecer demais pelo convite, Thaís, obrigada. Ai, muito obrigada, sua Agradecer presença, a seu todos que estão tempo. aqui. Ai, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua Namastê. disponibilidade, pelas palavras. Com certeza a gente aprendeu muito com você aqui hoje. Sua presença despertou, nossa, muitas coisas, muitos pensamentos, muitas emoções boas. Acho que incentivou muita gente a meditar, que a gente possa experimentar a meditação no nosso dia a dia, né? Através de tantas dicas que você colocou aí pra gente. Vão lá também todo mundo prestigiar o canal lá da Ju, né? O Insta dela, que sempre tem Isso. muitas dicas, muitas frases. Tem o Medita Brasil também, que é super legal. Então, todo mundo depois dá uma olhada lá no canal dela, ela que prestigiou a gente aqui lá no Medita Brasil e no dela também, para poder vocês verem várias dicas. Isso. Tem várias frases lindas, tem várias coisas que ela posta que são super legais. Quero só agradecer muito a sua presença aqui, falar que o amor é para todos, o amor é para agora, que é a nossa frase aí desse ano do nosso mestre. E agradecer com todo o meu coração a sua presença que disponibilizou tantas dicas, com tanto carinho, com tanto amor. Ai, muito obrigada, Ju, que você possa se sentir muito acolhida sempre aqui na Dedica. Um grande abraço, boa noite para todo mundo, gente. Obrigada.